Com alegria, sempre nos encontramos aqui, diretamente no estúdio da TV Primeira, também conhecido como TV São José, para levarmos a todas as mentes e todos os corações mensagem de vida, otimismo e esperança na palavra e na voz do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Os dias e as semanas vão passando e, como nos diz a palavra de Deus, abrindo a Bíblia, lemos Mateus capítulo 24, versículos 35, céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. E o Natal vai se aproximando. E a Igreja Católica coloca, desde os primeiros séculos, sempre esse tempo tão bonito chamado de Advento. Esta palavra Advento vem do latim, do verbo advenire, que quer chegada. Advenio, adveni, adventum, advenire, que quer dizer chegar, aproximar-se. E, então, especialmente, é um tempo que a Igreja coloca, o tempo do Advento, com 4 semanas, 4 domingos antes do Natal, para que as pessoas preparem a sua mente e o seu coração para a vinda espiritual de Cristo Jesus nos seus corações, não mais a vinda histórica que aconteceu no ano 1, lá em Belém, lá em Jerusalém. Belém fica a questão de uns 4, 5 quilômetros distante de Jerusalém, onde Cristo Jesus nasceu na noite de Natal, o que celebravam os pagãos nesse dia, o solstício. Eles adoravam o Deus Sol, os pagãos. E o Papa Libério, então, mais tarde, pelo ano 325, tomou este dia e pediu que os cristãos, todos seguidores de Cristo Jesus, celebrassem este dia que os pagãos adoravam como Deus Sol, que começassem a se voltar para Cristo Jesus, o verdadeiro Sol, a verdadeira luz. Aliás, se você, prezada telespectadora ou telespectador, abrir, por exemplo, a Bíblia, São João, capítulo 8, versículo 12, você encontrará claramente a palavra de Cristo Jesus. Eu sou a luz do mundo, eu sou o sol que ilumina este mundo. E ainda também em São João, capítulo 9, versículo 15, eu sou a luz do mundo. Então a Igreja Católica colocou estas 4 semanas, e nessas 4 semanas, ela desde o início colocou uma coroa. Aliás, interessante, a coroa completamente circular. É um círculo que não tem princípio nem fim, simbolizando a eternidade de Cristo Jesus. Nós ouvimos Mateus capítulo 24, versículo 35, e também São Lucas, tudo passará, mas as minhas palavras, as palavras de Cristo, Deus e Jesus Cristo, não passarão. Nós todos vamos passando, haverá um dia quando, o Padre Pedro não sabe, mas um dia chegará também Cristo Jesus, o Deus Pai. Basta, Padre Pedro, você já viveu muitos anos. Claro que eu vivi, reconheço, em janeiro irei fazer, com a graça de Deus, completar 16 de janeiro,
85 anos. Dia 8 agora de dezembro, até peço, rezem por mim, assim como faz o Papa Francisco. Eu preciso muito de oração, diz o Papa Francisco. Reze por mim. Quem de nós não precisa da oração? Diariamente, quantas pessoas que dizem, Padre Pedro, reza também, lá em casa tem um problema, ou eu estou com um problema íntimo, uma angústia, um vazio, uma tristeza. Reze por mim para eu reviver um pouco mais, me animar um pouco mais. Todos nós precisamos da prece, da oração, da energia espiritual. E graças a Deus, muita gente reza pelo Padre Pedro, como eu também rezo, não somente pelas pessoas que rezam por mim, que oram por mim, mas também para as demais pessoas afastadas de Cristo Jesus, afastadas de Deus. Porque a gente sabe, pela experiência que eu tenho, no atendimento de milhares e milhares de pessoas, nestes meus 59 anos, que vou completar agora dia 8 de dezembro, quando eu fui ordenado presbítero pelo nosso, que já se encontra no céu, Dom Joaquim Domingues de Oliveira, que foi o segundo bispo, depois arcebispo em Florianópolis. Foi ele quem me ordenou presbítero, depois de tantos e tantos anos. Ainda ontem eu dizia para uma turma de jovens, ali de pessoas, olha, quando eu comecei a estudar com 12 anos, claro que comecei já menorzinho, o ensino elementar, fundamental, mas quando eu me senti vocacionado, quando eu fui lá para São Lugero, no sul do estado, lá nós éramos 67 estudantes, já falei aqui mais de uma vez, mas diz o latim, repetitio mater studiorum est. A repetição é a mãe dos estudiosos, aqueles que realmente querem passar no vestibular, aqueles que realmente querem ter uma conceituação boa na sua inteligência, repetem a matéria e até escrevem certos pontos que mais importantes. Eu fazia isso, porque eu fui ensinado assim também por professores e olha, graças a Deus, sempre, de modo geral, me dei bem nos meus estudos. Mas então, como estava dizendo, depois de tantos anos de estudos, nós ficamos padres em dois, Padre Ari Fontanive, que era lá do Alto Vale do Rio do Sul, lá de cima, e nós éramos de 50 e poucos municípios. Aqui da Grande Florianópolis havia no mínimo uns 11 ou 12, 13, de Santo Amaro, São José, São Pedro, Antônio Carlos, de Florianópolis, quando me consta havia 3 ou 4 ou 5, e de Biguaçu, Tijucas, bem, mas num discernimento foram reconhecendo que a vocação deles não era para o sacerdócio e foram tomando outros caminhos, foram estudando e grande parte dos meus colegas se colocaram bem na vida, muitos já partiram desta vida para a eternidade. Então, especialmente a Igreja Católica coloca para nós o Advento, esse tempo de preparação, e no sábado que passou, na passagem de sábado para domingo, o que é que aconteceu? Findou, terminou o ano litúrgico de 2019, que iniciou no dia 2 de dezembro de 2018 e terminou, então, este ano litúrgico 2019, iniciamos, então, na madrugada de domingo, o ano litúrgico de 2020, quando a igreja, então, vai por meio da primeira semana agora e na coroa do Advento, aliás, a coroa quase sempre havendo cipreste,
é confeccionada, é realizada, é feita esta coroa do Advento com cipreste. Por que cipreste? Porque o cipreste, mesmo nessa nevasca que está dando lá na Europa, escutei hoje de manhã numa rádio, chega a ter, este ano, em alguns lugares, até 60 centímetros a espessura. Escutei ontem, por exemplo, uma pessoa lá pela rádio dizendo: mas meu Deus, o meu carro ficou essa noite aqui, veja como está meu carro, com 1 palmo mais quase de altura de neve. Mas o cipreste, apesar de toda a neve, apesar de toda a geada, por assim dizer, o cipreste fica ali verde, o verde da esperança do cristão. O cristão nunca deve desanimar na vida. Eu sei que nesta hora, a senhora, por exemplo, ou você jovem, ou até você criança, está um pouco desanimada da vida, ou você pessoa idosa, pois é, Jesus não olhe para mim no meu sofrimento. Saiba aceitar o sofrimento por amor a Cristo Jesus. E você ali, por meio do sofrimento, está se santificando. Saiba oferecer também a sua maior ou menor depressão por amor a Cristo Jesus. A gente, conforme diz muito bem o livro de Jó, capítulo 3, versículo 10, se a gente sabe aceitar, soube aceitar sempre a alegria, a felicidade, a saúde, todos os bens, como que provindos da parte de Deus, porque não sabermos também aceitar os sofrimentos, os problemas, as tristezas, as enfermidades também, por amor ao Cristo Jesus. Então, o Advento, então, no Advento também são colocadas 4 velas. No primeiro sábado do Advento, no primeiro domingo do Advento, é acesa a primeira vela. Foi muito bonito, pois sábado à noite, domingo, na paróquia Nossa Senhora do Carmo, quando ali no começo da Santa Missa, o comentarista ou a comentarista lê um pequeno trecho explicativo para todas as pessoas, e depois então vem uma criança revestida de anjo, trazendo a vela, e ali é acesa a vela. Por que acender a vela? Para colocar no Advento, ali na coroa do Advento. E por quê? A luz, nós sabemos, está bem claro na Bíblia, nós falamos antes, São João, capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. E no segundo sábado, segundo domingo, é acesa a segunda vela, e assim a terceira e a quarta. Todos nós sabemos, quando apaga a luz, o que é que acontece? Você procura logo acender uma vela. E se você está ali preparando-se para um vestibular, uma vela somente clareia sim, mas clareia muito pouco. Se você acender 2 velas ou 3, clareia muito mais. Então, ali na medida em que são acesas segunda, terceira e quarta vela, é sinal de que o Natal está se aproximando, e também o nosso coração, a nossa mente deve estar mais voltado para Cristo Jesus e mais voltado para os seus semelhantes. Claro, aliás, quantas pessoas que nesse tempo tão bonito do Advento vão se humilhando, vão jogando o orgulho, o amor próprio, a autossuficiência, a própria opinião, vão jogando tudo isso para o lixo, para a sarjeta, vão se humilhando cada vez mais, lembrando-se da humildade do Filho de Deus, aquele que era o Filho de Deus e que continua sendo Filho de Deus, humilhou-se,
tornou-se uma criança na sua simplicidade e humildade para nos dar o exemplo. É isso que Cristo espera de cada um de nós. Então, nesse tempo do Advento, o que é que devemos fazer? Devemos nós fazer a nossa parte. A graça de Cristo estará ali presente, mas você deve procurar ler, meditar, refletir e seguir um pouco mais a mensagem de Cristo Jesus. Deve procurar, quem sabe, rezar uma dezena do terço, ou o terço todo, e há pessoas que durante o Advento rezam 4 terços, à semelhança de São João Paulo II, que dormia 3 horas e meia das 24 horas. Então, ele nos dá o exemplo, e assim outros santos, e pessoas hoje em dia também. E fazer um gesto de caridade. Procure, se não for possível diariamente, procure tirar ali 2 horas, 3 horas, para visitar 2 ou 3 pessoas idosas, quem sabe, ou pessoas enfermas, pessoas sozinhas. Outro dia, ainda no supermercado, me encontrei com uma vovozinha, eu me lembro, ela falou, eu estou com 86 anos, e perguntei, onde é que você mora? Pois é, meu filho está internado, eu estou sozinho no apartamento, tá, passando lá já meses, meu filho está internado numa clínica e tal. Eu disse, eu vou visitar a senhora. E ela então me deu o telefone, não tive tempo ainda, mas se for possível, amanhã ou depois, irei fazer uma visita. E assim, quantas pessoas sozinhas, às vezes solitárias, às vezes até horas e horas ou dias, às vezes no fundo de uma cama. Por que não esse gesto de caridade? E ainda mais, por que não, se você está, por exemplo, de mal, se desentendeu com o irmão seu, com a sua mãe, com seu pai, com seu cunhado, com seu vizinho, você não se sente bem, eu sei. Ninguém se sente bem quando está de inimizade com seus semelhantes. Não é o normal. O normal é nós estarmos de bem, de caridade, de fraternidade com todos. Quantas pessoas que nesse Natal, e como no Natal passado, olhando para o menino Deus, muitos já antes do Natal, outros no dia do Natal, se abraçam, se perdoam, choram de emoção. Mas que bobagem nós duas fizemos, ficar de inimizade 2 meses, 5 meses, 3 anos. É porque tem pessoas cabeçudas, há pessoas muito orgulhosas. Eu conheci aqui em Florianópolis, coitado do vovô e da vovó, 2 pessoas intelectuais, de posição até elevada. Eu conheci quando eles eram estudantes. Depois, claro, já sou formado tantos anos, e era logo no comecinho que eu fiquei padre. E essas 2 pessoas, um dia, 2 irmãos, se desentenderam por uma bobagem, um mais orgulhoso do que o outro, um não quis dar o braço a torcer, nunca mais, vejam bem, passaram-se, eu acho que 23, 24, 25 anos, nunca mais o pai e a mãe idosos puderam fazer o encontro da família, tirar uma fotografia dos 2 filhos, da esposa e dos netos, e mais tarde bisnetos. Se um irmão ia para o aniversário do pai ou da mãe, uma festividade, o outro não ia, e pior ainda, não deixava a esposa ir, nem os filhos. Mais tarde até proibia os netos. Mas que coisa! Onde é que está esta pessoa? Como é que essa pessoa conseguia dormir tranquilamente, né? Então, procure você, nesta época agora do Advento, valorizar o seu espírito,
dar valor ao seu íntimo, faça uma boa preparação espiritual. É isso que o Advento, esse tempo tão bonito, pede a cada um de nós. Quem sabe até fazer uma boa e santa confissão, o sacramento da misericórdia. Veja como Santo Agostinho vivia angustiado. E quando ele então entrou de amizade com Cristo Jesus, o que é que ele falou? Inquieto, intranquilo, insatisfeito, vazio, ó Deus, vazio, ó Jesus, estava o meu coração, enquanto não procurei a paz dentro de mim. Ele se batizou com 33 anos por Santo Ambrósio, lá em Milão, porque ele fugia sempre da presença da mãe Santa Mônica, que sempre rezava por ele. Bem, então, vamos nos preparar espiritualmente. Então, o dia de Natal não será apenas um dia de abraços, um dia de comilança, um dia talvez de parabéns, Feliz Natal, mas você simplesmente estará dizendo isso com os seus lábios, ao passo que o seu coração está angustiado, está vazio lá dentro de você, e você, coitado, como aconteceu já com muitas pessoas que me disseram, padre, eu fugia para o quarto para chorar, porque eu me sentia vazio dentro de mim, porque eu não procurei a paz comigo mesmo. E os santos de hoje, especialmente São Francisco Xavier, um grande santo, e São Francisco Xavier é o padroeiro, juntamente com Santa Teresinha, dos missionários. Ele era uma pessoa muito inteligente, nasceu lá na Espanha, na cidade de Navarra, e o pai, o que é que fez? Quis dar uma grande formação intelectual para o filho, tendo posses de família nobre, então levou o filho para Paris. E o filho lá estudou, se dedicou, um inteligentíssimo, tirou doutorado em filosofia na Universidade de Paris e foi convidado para ser professor na célebre Universidade de Paris. E lá então, assim que ele se formou e como professor, ele sonhava em riquezas, em honras e glórias. Acontece que na mesma universidade também era professor Inácio de Loyola, outra pessoa muito inteligente, e mais outros intelectuais, e eles formaram então com o tempo um grupo e viram que seriam felizes, e eles então seguiram aquilo que leem na Bíblia Sagrada. O que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? E não é que eles se direcionaram para Cristo Jesus, tornaram-se sacerdotes e foram ordenados presbíteros, e São Francisco Xavier quis ser missionário e quis ir para as Índias, para o Japão e para a China. E ele então, quando o rei pediu para que missionários fossem para a Índia, naquele navio que levava passageiros para lá, também Francisco Xavier foi. A viagem durou 1 ano mais ou menos, e muitas pessoas morreram de febre, de peste, de enfermidades nesse navio. Depois de 1 ano, ele chegou lá na Goa das Índias, e lá se dedicou na evangelização durante anos e anos, e aconteceu depois, lá das Índias, ele foi para o Japão, e quando Francisco Xavier ia para a China, acontece que ele ficou doente e veio a falecer no dia 3 de dezembro de 1556,
com apenas 46 anos. Mas foi um grande missionário e a Igreja Católica o colocou como padroeiro, o patrono das missões. Que São Francisco Xavier olhe da eternidade em favor de todos e cada um de nós, para que possamos sempre continuar também pelo caminho do bem, pelo caminho da salvação. E ainda os santos de hoje também são Sofonias, São Divino, Jasão, ainda Mauro e os 62 soldados mártires que preferiram doar a sua vida por amor ao Cristo Jesus, mas não renegaram a sua fé. E ainda São Lúcio, rei, e Santo Henrique e São Lúcio, bispo. Hoje é também o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Hoje, uma comunicação, hoje, às 18h15, na Catedral Metropolitana, 6h15, a missa de ação de graças, agradecendo a Trindade Santa e Nossa Senhora o jubileu de ouro, ou seja, 50 anos de ordenação presbiteral do reverendíssimo padre Otomar Schwembler, que é o diretor espiritual do apostolado da oração na Arquidiocese de Florianópolis. E também hoje lá será celebrado os 175 anos da fundação do apostolado da oração, que aconteceu há 175 anos atrás, aconteceu em 175 anos atrás, na França, na cidade de Valls. Também queremos agradecer a dona Tânia Zimmermann, que foi a coordenadora do apostolado da oração durante diversos anos na nossa arquidiocese de Florianópolis, uma pessoa que se doou muito com seu esposo. E, igualmente, nós também ainda queremos também, hoje também às 18 horas, em Canasvieiras, estaremos fazendo uma celebração póstuma em ação de graças e em honra do seu José Daus, esposa da dona Célia Corte Daus, que, se ele estivesse vivo, estaria completando hoje 90 anos. Foi um homem que, desde que cheguei em Florianópolis, 68, logo depois eu conheci essa família, e conheço ainda hoje, me dou com os filhos hoje, os pais já estão na eternidade, mas ele foi aquele que foi para Buenos Aires e fez uma propaganda junto aos argentinos, e a Argentina estava no auge econômico, e daí vieram vindo desde 1972, 73, dezenas e dezenas de ônibus que vinham para Florianópolis, para a nossa ilha, especialmente Canasvieiras. Então, hoje, e foi ele exatamente que incentivou durante tantos anos o turismo, trazendo o turismo, incentivou muito o Colombo Salles, que era governador na época, Dr. Colombo, para abrir a estrada e asfaltar a estrada para facilitar as pessoas a vinda para as praias. Então, nosso agradecimento, por certo, Deus o tem feliz na eternidade e que Deus continue a abençoar a todas e todos os seus familiares. Que o Senhor Jesus, aliás, as pessoas que desejarem poderão passar nas paróquias e adquirirem nas secretarias a folhinha do Sagrado Coração de Jesus para o ano 2020. Aqui encontrarão sobre a Bíblia, sobre charadas, sobre geografia, história do Brasil, sobre a Bíblia, muito assunto importante.
Que o Senhor Jesus seja ao seu lado para acompanhar acima de você, para iluminar, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente para iluminar o seu caminho. E a bênção agora da água, a bênção da saúde para todas e todos. Abençoe-nos a Trindade Santa e Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tome com muita fé esta água e você verá o grande bem que esta água abençoada lhe fará.